imune, ele é muito importante para o nosso organismo, porque ele é a nossa linha de defesa contra as infecções. É ele que ajuda a gente a se proteger contra qualquer patógeno, né? Bactéria, vírus, fungo, parasita. E ele é composto de células, tecidos e órgãos que vão auxiliar nessa função. Então, ele é muito importante. É como se fosse, gente, uma cidade de células que cada uma tem a sua função. A gente pensa muito nisso, em cada célula como uma unidade mesmo. E a função dele? Como eu falei para vocês, primeira coisa, né, ele combate infecções. Então, tudo aquilo que é estranho, que é invasor, ele vai responder contra. Remove células mortas. Então, aquelas células que elas, né, já passaram pelo aquele período de senescência, chegaram no envelhecimento, elas são removidas pelas células do sistema imune. E elas são transportadas através da linfa, né? A gente tem o sistema circulatório, que é onde a maioria dessas células anda, mas a gente tem o sistema linfático, que ajuda exatamente nessa remoção dessas células mortas. Também tem a eliminação de células mal formadas. Como o nosso organismo, ele tem milhões de células e elas se dividem o tempo todo, acontece de, às vezes, uma célula ela ser defeituosa, apresentar uma mutação, uma malformação. Isso faz com que ela perca a função dela. E o sistema imune, ele consegue identificar essas células quando elas estão erradas, porque elas apresentam uns padrões diferentes de uma célula normal. Então, ele reconhece essa célula que está errada e elimina ela. Isso é muito bom para proteger a gente contra os tumores, porque uma célula tumoral nada mais é do que uma célula que foi acumulando tanta mutação, que ela não conseguiu mais entrar naquele mecanismo básico de morte celular, de apoptose. Então, o sistema imune, ele é a nossa vigilância, ele é a nossa defesa contra qualquer coisa. E o sistema imune, então, ele é dividido em duas partes. Já que é a nossa linha de defesa, vamos dizer que a gente vai ser invadido por um vírus. Vamos pensar lá no COVID, né, que é o que mais se fala, no SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Como que a nossa resposta imunológica vai reagir contra esse vírus? A primeira linha de defesa que a gente tem é a imunidade inata, que também é conhecida como imunidade natural. Essa linha de defesa, a resposta dela é, rapidinha, só que ela não é específica. Então, se o patógeno, o vírus, como por exemplo o SARS-CoV-2, que causa a COVID, ele for persistente, o nosso sistema imunológico não consegue eliminar ele de cara. E aí, o que ele vai causar? Sintomas, né? Porque daí ele vai se hospedar na nossa célula, vai usar essa célula a favor dele para produzir as proteínas virais. Isso vai levar a uma série de sinais e sintomas. Então, isso geralmente acontece porque a nossa primeira linha de defesa não conseguiu eliminar esse vírus. Aí esse vírus, ele vai começar aí a se multiplicar. E o nosso sistema imune, ele tem que ser rápido, ele tem que agir para esse patógeno não nos causar mal. O que vai acontecer? Ele vai ativar a imunidade adaptativa. Então, vejam que primeiro a gente falou da inata. A inata, ela não é específica, mas ela é rápida. Se ela não dá conta do serviço, a imunidade adaptativa é ativada. E a imunidade adaptativa, como o nome diz, ela se adapta à resposta, né? A resposta é adaptada para aquele micro-organismo. Então, se a gente está falando de uma infecção viral, a imunidade adaptativa, ela vai criar uma resposta específica para aquele vírus. Até isso acontecer, a gente vai ter aí uma série de sinais e sintomas que, às vezes, é o próprio organismo tentando responder à infecção. No caso da Covid-19, vocês veem aí que um pessoal é internado, fica na UTI. Não sei se vocês já ouviram falar do termo tempestade de ocitocina, mas é quando o sistema imune está tendo uma resposta muito alta, muito agressiva contra aquele micro-organismo. E isso acaba gerando lesão no tecido e mal para a pessoa. Ele quer ser tão eficiente que ele acaba prejudicando a gente. Então, a resposta ela tem que ter sempre um equilíbrio. E essa resposta adaptativa, ela é dividida em duas partes, em humoral e celular. Humoral de humor. Ela é composta por células chamadas linfócitos B, e essas células, elas secretam moléculas que são chamadas de anticorpos, tá?
O papel do anticorpo é reconhecer aquilo que é estranho. Na imunologia, tudo aquilo que é estranho, que induz resposta imune, a gente chama de antígeno. Então, durante a aula, eu vou falar muito esses termos. Anticorpo, que é a moléculazinha produzida por uma célula imune, o linfócito B, e antígeno, que é qualquer substância estranha que vai induzir uma resposta imunológica. Outra parte da imunidade adaptativa é a imunidade celular. Essa imunidade, ela tem as células que praticamente controlam toda a resposta imunológica, que são os linfócitos T, tá? Então, os linfócitos T, eles é que auxiliam na resposta de todas as outras células. A gente fala que eles são os generais do sistema imune. Então, eles são os fodões do sistema imune. É eles que conseguem aí otimizar a resposta, fazer com que ela seja mais eficiente, mais específica. A gente vai ver o papel de cada célula dessa no decorrer da aula, tá? Não se preocupem. Vamos continuar, então. Então, vamos lembrar como é que essas células imunes surgem. Eu não sei se vocês sabem, mas as nossas células sanguíneas, que as células imunes, elas ficam bastante na corrente sanguínea. Elas são produzidas na medula óssea, tá? E lá na medula óssea, eu tenho primeiro uma célula tronco, uma célula mãe, que vai dar origem a duas linhagens celulares, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Cada linhagem dessa tem o seu grupo específico de células. Então, a linhagem linfóide vai produzir o linfócito B, que eu acabei de falar no slide anterior, que é aquele que vai produzir a moléculazinha chamada anticorpo. O linfócito T e a NK. A NK, ela é conhecida como natural killer, assassina natural, porque o que ela vê na frente, ela mata. Então, ela se tiver uma célula infectada por vírus, por exemplo, SARS-CoV-2, se ela for uma célula muito eficiente, ele não tem chance, porque ela vai eliminar aquela célula infectada, ela mata o que vem na frente. E a linhagem mieloide, né? Vamos ver qual que é as células da linhagem mieloide. Perdão, gente. Aqui, só para ficar mais claro. Essa linhagem linfóide vai produzir o linfócito B, o linfócito T e a NK. O linfócito B e o linfócito T, eles são produzidos na medula, mas eles ainda não estão prontos para trabalhar. Eles vão amadurecer, vão ficar prontos para efetuar uma resposta imunológica quando eles forem para os órgãos periféricos, né? Para os linfonodos, tá? E aí, quando eles são sensibilizados, eles viram células efetoras. Aí, o linfócito B, ele vai se tornar um plasmócito e o linfócito T, uma célula efetora. Vou explicar novamente para ficar mais claro. Como que uma célula imune, ela é ativada? Lembra que eu falei para vocês que qualquer substância estranha é chamada de antígeno? Então, toda vez que um antígeno é apresentado à célula imune, ela vai reconhecer esse antígeno e vai responder a ele. Vai, né, ter uma resposta de contra-ataque contra esse antígeno. Então, quando eu falo que a célula foi sensibilizada, significa dizer que essa célula, ela entrou em contato com esse antígeno e ela foi ativada para responder contra ele, tá? É como se fosse a polícia vendo o ladrão. Sensibilizou, é como se o policial tivesse visto o ladrão e fosse correr atrás dele. É mais ou menos isso, tá? Então, esse linfócito B e esse linfócito T, eles são produzidos na medula. A gente chama a medula de órgão gerador, órgão primário, porque produz essas células imunes. Só que para eles ficarem prontos mesmo, é como se lá fosse a academia de soldado. Para eles ficarem prontos para ir para a rua, para trabalhar mesmo, eles têm que amadurecer. E isso é feito em órgãos específicos. Por exemplo, o linfócito B, ele termina esse processo de amadurecimento na medula mesmo, ele continua lá. Mas o linfócito T, ele termina esse processo de amadurecimento num órgão chamado timo. O timo, ele fica mais ou menos aqui nessa região nossa, ó, do pescoço. Só que quando a gente vai ficando adulto, ele vai atrofiando e vai se perdendo. Por isso que é tão importante criança pôr o pé no chão quando é a primeira infância, porque é quando as células imunes, elas estão sendo sensibilizadas. Esse timo que a gente tem, ele vai atrofiando com a idade.
Por isso que a gente tem que tentar guardar o máximo de informação possível quando ainda é pequenininho, né? Tentar sensibilizar o máximo possível. Então, deixa comer terra, deixa pôr o pé no chão, que isso é muito bom para a criança, tá? Lógico, mas aí a gente fica sem esse órgão importante, e aí o que acontece? Aí, quando a gente é adulto, o amadurecimento dos linfócitos passa a ser no linfonodo. Só não é tão legal e tão específico quanto no timo, mas acontece também. Então, o que eu acabei de falar? Que a gente tem duas células, o linfócito B e o linfócito T, que são produzidos na medula, e o linfócito B amadurece na medula, mas o linfócito T amadurece no timo, tá? Essas células, quando são sensibilizadas, ou seja, quando um antígeno entra em contato com essas células, antígeno, qualquer coisa estranha que induz resposta imune, elas viram células efetoras. Efetoras porque elas vão efetuar uma ação, a ação de eliminar o micro-organismo, tá? O linfócito B, a gente chama ele de plasmócito. Então, toda vez, prestem atenção, toda vez que vocês virem o nome plasmócito, nada mais é do que um linfócito B ativo. Tá vendo essas estruturazinhas aqui no desenho? Isso aqui são os anticorpos. Lembra que eu falei que o linfócito B produz anticorpo? O plasmócito é o linfócito B grandão liberando esses anticorpos. Então, a célula que faz a secreção de anticorpos é o plasmócito, que nada mais é do que um linfócito B efetor. E o linfócito T, aí a conversa é longa, a gente vai falar dele mais na frente, mas ele tem inúmeras funções. É o linfócito T que controla todas as outras células. Ele é o general de todas as nossas células imunes. Tanto é que, por exemplo, na infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida, né, pelo vírus HIV, ele vai justamente em quem? No linfócito T. Agora pensa, se eu perco a célula mais importante do meu sistema imunológico, não que as outras não sejam, mas a que controla todas as outras, como que fica a minha resposta imunológica? Não fica, né? Por isso que chama síndrome da imunodeficiência adquirida. Adquirida porque você pegou o vírus, e imunodeficiência porque você tem uma deficiência de toda a resposta imunológica. Ela não vai funcionar, porque você eliminou a célula principal do sistema imunológico. Então, olha que danado que é esse vírus, tá? E a célula dendrítica? O que faz essa célula? Essa célula, ela é a fofoqueira do sistema imune. Lembra que eu falei que para ser sensibilizada, uma célula imunológica tem que reconhecer um antígeno? Então, a célula dendrítica é a danada que vai ficar apresentando esse antígeno para todo mundo. Então, se entrar uma bactéria no meu corpo, ela vai pegar essa bactéria e vai falar assim, gente, aqui, ó, bactéria, pega a bactéria. Então, ela fofoca, ela é a fofoqueirinha. E a função dela é apresentar antígeno. Então, a gente fala que ela é uma célula apresentadora de antígeno profissional. Olha o tamanho do nome, né? Mas a gente abrevia para APC. E ela pode vir tanto dessa linhagem linfóide, quanto dessa linhagem mieloide, tá? Agora, vamos ver as células da linhagem mieloide. O pessoal da biomedicina presta bastante atenção, porque vocês vão detectar isso aqui lá no hemograma. Sabe quando vocês fazem hemograma, que tem lá bastonetes, neutrófilos, eosinófilos, são essas células aqui, ó, que ficam no sangue. Cada uma dessas células tem uma função importante também no nosso sistema imunológico. Então, olha só, a gente tem o basófilo, é uma célula que ela participa de processos alérgicos. Então, quando você está com alergia por alguma coisa, geralmente é essa célula aqui que está causando sintomas. Porque para tentar eliminar o patógeno, aquilo que está causando alergia, ela libera essas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de grânulos. Tá? Essa célula aqui, ela participa de processos alérgicos. E o eosinófilo, ele participa de respostas contra parasitas. Então, quando você está com infecção por parasita, aí vai de tudo, protozoário, euminto, que são os vermes. Aí a gente tem o papel do eosinófilo. Ele também é uma célula que participa de processos alérgicos, porque ele é uma célula que protege as mucosas, tá? Então, a mucosa da orofaringe, mucosa gastrointestinal, lembra, os parasitas ficam aonde? Lá no intestino, né? No tecido, na mucosa gastrointestinal.
Como é uma célula que protege esse tecido, naturalmente ela é contra esses parasitas. E o neutrófilo? Esse aqui é uma das células que mais trabalham no nosso sistema imunológico. O neutrófilo, ele é a célula mais abundante que a gente tem. E ele responde principalmente contra bactérias. Então, quando vocês pegarem o hemograma, até você, pessoal da fisioterapia, enfermagem, todo mundo, pegou o hemograma, você está com suspeita de infecção, como que você vai diferenciar se é uma virose ou se é uma infecção bacteriana? Aí é só olhar lá na contagem. Se tiver linfócito aumentado, quer dizer que é uma infecção por vírus, porque o linfócito, ele responde contra vírus. Agora, se tiver lá bastonetes, segmentados, aumentados, aí é o neutrófilo. É chamado de segmentado por causa do núcleo, tá, gente? Que tem esses gominhos, ele é multinucleado, ele tem mais de um núcleo. Aí, se tiver essas células aumentadas, aí o médico pode te dar antibiótico que vai funcionar. Agora, se não tiver, aí significa que é outra coisa. As infecções que são causadas por bactérias, geralmente são aquelas infecções purulentas. Então, quando tiver pus também na infecção, o que é o pus, né? É um monte de célula morta, com célula de defesa, com bactéria, tudo junto ali, tá? Então, se tiver pus, geralmente também é uma infecção bacteriana. E é essa célula aqui, o neutrófilo, que vai estar atuando. E o monócito, ele é interessante. No sangue, ele não faz muita coisa, não. Ele é uma célula, assim, imatura. Mas no tecido, ele vira macrófago. E esse macrófago aqui, ele faz de tudo um pouco. Ele é como se fosse o gari do nosso sistema imunológico. Porque ele come de tudo, come vírus, come bactéria, come fungo. Ele também faz a limpeza tecidual. Então, quando morre uma célula, é ele que vai lá e come essa célula. Aí, como que é chamado isso em imunologia? Fagocitar, tá? Então, quando eu falo que uma célula, ela comeu o micro-organismo, ela fagocitou esse micro-organismo. A gente vai ver isso mais na frente da aula. Então, no sangue, ele não faz muita coisa, não, mas no tecido, o bichinho trabalha, tá? Ele faz fagocitose de um monte de micro-organismo. E o mastócito, ele é uma célula que parece muito o basófilo, só que a diferença é que ele vai ficar no tecido, tá? Então, o mastócito, ele vai para o tecido e participa de processos alérgicos. A gente vai rever novamente a função de cada célula, que eu sei que é muita coisa, mas nós estamos aqui nos familiarizando com toda a nossa colônia celular, as nossas células, cada uma tem um papel. Então, não é porque você gripou e sarou que foi fácil, não. Olha só o tanto de mecanismo que estava envolvido por trás. Então, vamos lá. Vou falar novamente, pontuando as principais ações de cada célula, tá? Neutrófilo, célula mais abundante do nosso sistema imune, combate principalmente bactérias. Como que ele elimina bactérias? Ele come elas. Isso é chamado de fagocitose. Então, ele faz fagocitose. Basófilo é uma célula também que está presente no sangue, mas a principal função dele é participar de processos alérgicos. Como que ele participa? Ele libera esses grânulos aqui, ó, que são ricos em histamina. Vocês já ouviram disso, histamina? Sabe quando a pessoa fica vermelha, nervosa? É porque tem um monte de histamina na pele dela. Sabe quando você fica com alergia, que vai ficando irritada a pele, vai ficando vermelha, que fica incha, né? Dá edema, dá rubor, aqueles sinais da inflamação? Então, essas células aqui que causam isso. A histamina, né, principalmente, que é vasodilatadora, aí faz com que a pele fique bem vermelha, quente. O eosinófilo, que eu falei, né, contra os parasitas. Então, o eosinófilo, ele faz fagocitose de parasitas, mas ele também pode participar da resposta contra alergias. O macrófago, que eu falei para vocês, que é como se fosse o gari das nossas células. O macrófago, ele vai para o tecido e lá ele fagocita de tudo um pouco. Bactéria, vírus, célula morta, o que tiver na frente que ele não reconhecer como parte do nosso organismo, ele manda embora. A célula dendrítica, que é a fofoqueira, né? Que ela tem esse tanto de bracinho aqui, ó, ela reconhece as estruturas estranhas que entram no nosso organismo, os antígenos, e sai apresentando para as outras células imunes, principalmente para os linfócitos. Lembra que eu falei que os linfócitos, depois de maduro, eles vão para os linfonodos?
Gente, para quem não lembra, linfonodo é a famosa íngua. Sabe, quando você tá com inflamação e fica inchado, por exemplo, aqui na cervical, na garganta, ou embaixo do braço, aquela íngua debaixo do braço, o povo antigo que chama de íngua, né? Então, isso aí nada mais é do que o seu linfonodo inchado, a casinha das células imunes. É que os bichinhos estão trabalhando tanto que eles acabam, né, inchando, ficando com edema. E aí essas células, elas fazem isso, elas pegam elas ficam circulando pelo nosso corpo, acham coisas estranhas e vão lá para os linfonodos para apresentar para os linfócitos. Aí, se ela apresentar para o linfócito B, ele vai produzir anticorpo. Se ela apresentar para o linfócito T, aí ele vai mandar a galera resolver o problema, porque ele é o general, ele manda em todo mundo. E aqui, o mastócito, né, ele fica no tecido e faz parte dos processos alérgicos. A NK, a natural killer, essa daqui, o que ela vê na frente, ela mata. Se ela não reconhecer como própria, só que tem um porém, ela só mata aquilo que está sinalizando que é infecção intracelular. Ah, mas como assim, professora? Olha, tem algumas bactérias, vou dar um exemplo clássico, o Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. Esse Mycobacterium, ele gosta de ficar dentro da nossa célula. E aí, a NK consegue reconhecer ele lá dentro da nossa célula, porque a nossa célula, ela emite um sinal. Como as nossas células, elas não conversam, igual eu estou conversando aqui com vocês, elas têm uma maneira própria de se comunicar. É através da liberação de citocinas. São moléculas. Imagina que, em vez delas falarem, a fala fosse uma moléculazinha indo para outra célula. Isso são citocinas. Então, as nossas células se comunicam através dessas citocinas. Quando uma célula ela está infectada, seja por um vírus, porque o vírus é um micro-organismo intracelular, ou seja por alguma bactéria intracelular, ela avisa o sistema imune. Ela fala assim, gente, galera, entrou aqui dentro de mim, tô morrendo, me ajuda. Aí, o que o sistema imune faz? Se for a NK, ela vai chegar nessa célula, vai ver que ela está infectada e vai matar ela. Porque não tem outro jeito dela eliminar o micro-organismo. Não tem como ela tirar o micro-organismo de dentro da célula e a célula ficar boa livre. Ela mata a célula. Aí ela induz essa célula à morte celular, à apoptose. Por isso que ela é chamada de assassina natural. Ela nem pensa. Você sinalizou que você está com problema, ela não vai tentar te dar um remédio para você curar. Ela vai lá e mata a célula de cara, tá? E aí ela faz isso através de citocinas, né? Ela libera citocinas que vão ativar o mecanismo de morte celular das nossas células, que é chamado de apoptose. Acredito que vocês devam ter visto isso em fisiologia ou patologia. Mas se não tiver, é mais ou menos assim que funciona. E o linfócito T, essa célula tão imponente que a gente tem do sistema imunológico, o linfócito T, ele faz parte da imunidade adaptativa. Ele induz uma resposta muito específica. E a gente tem vários tipos de linfócitos. A gente tem o linfócito T auxiliar, aqui, ó. O linfócito T auxiliar, que é como se fosse esse policialzinho aqui, que manda todo mundo fazer alguma coisa. A gente tem o linfócito T citotóxico, que ele tem o mesmo papel que a NK. Ele mata células que estão infectadas com micro-organismos, tá? A gente chama ele de citotóxico porque ele também leva essa célula à apoptose. Tanto o CD8 aqui, ó, o linfócito T CD8 contra a NK, eles agem também contra células tumorais. Então, a resposta contra tumores é feita assim: imunidade inata pela NK e imunidade adaptativa pelo linfócito T CD8. Outro tipo de linfócito, a gente tem 4 tipos principais. O CD4, que é o auxiliar, o CD8, que é o citotóxico, o regulador, que vai regular as atividades dos outros linfócitos, e o linfócito B, que produz anticorpo, né, que é esse aqui de baixo, ó, que quando ele está secretando os anticorpos, ele é chamado de plasmócito. Viu? A gente tem que conhecer o perfilzinho de cada célula. E aí, meninos, para vocês, não agora, mas durante a semana, vocês vão baixar esse joguinho chamado ImunoRush e vocês vão jogar ele com o objetivo de passar por todas as fases e conseguir 3 estrelas.
Vale alguma coisa? Infelizmente não. Se fosse presencial, valeria. Mas como a gente está de maneira online, fica difícil de eu controlar quem realmente fechou o jogo e quem não fechou. Mas esse joguinho, ele ensina o papel de cada célula imune na resposta imunológica. Então, para você ganhar o jogo, você tem que saber usar as células da maneira certa. Então, por exemplo, se você estiver jogando e vier uma bactéria, você não pode mandar um linfócito para matar a bactéria, você tem que mandar um neutrófilo. Aí os canhões são como se fosse a resposta celular. Então, depois vocês vão baixar esse joguinho e vão ficar jogando ele para tentar aprender um pouquinho mais sobre imuno, tá? Ele é muito legal, é bom para criança também. Quem tiver criança em casa, põe para jogar, que daí já aprende, já chega sabendo na faculdade. Bom, eu falei para vocês lá naquele slide que a gente estava explicando sobre a origem das células, que elas são geradas na medula óssea. E por isso, a medula óssea, ela é chamada de órgão primário ou órgão gerador. Como os linfócitos B amadurecem na medula e os linfócitos T amadurecem no timo, o timo também é conhecido como um órgão gerador ou um órgão primário, tá? Então, onde essas células amadurecem, onde eles vão ser chamados de órgãos primários ou geradores. Já os órgãos periféricos ou secundários é para onde as nossas células vão depois que elas estão maduras. Então, a gente tem como órgãos que tem essas células imunes o baço. O baço, gente, tem muito macrófago. Lembra que o macrófago, ele faz limpeza de célula morta? Aí ele manda essas células mortas todas lá para o baço, tá? Para ser degradada e depois eliminada na forma de urina. Então, a gente tem o baço, tem os linfonodos, que é a casinha onde ficam os linfócitos T e os linfócitos B, porque como eles são muito bons, né, eles ficam lá no quartel-general, esperando as células avisarem eles que está tendo um problema. Tem os tecidos linfóides associados às mucosas, que é chamado de malte, então toda a parte da mucosa, né, orofaringe, gastrointestinal, entra nisso, tá? A amígdala também, então esses são os principais órgãos do sistema imune, e tudo isso é alimentado pela rede linfática, né, que é onde as nossas células também vão circular, além de circular pela a circulação sanguínea, elas vão pela linfa também, tá, se for necessário, elas atravessam tecidos também, se for necessário. Então, vamos ver um pouquinho aqui, relembrar os pontos principais da diferença da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Imunidade inata, ela é resposta rápida, mas não é específica. Imunidade adaptativa, ela é uma resposta mais lenta. Olha aqui o gráfico, ó. Às vezes vai dias, mas ela é uma resposta mais específica. Quem que compõe a imunidade inata? Se ela é a primeira linha de defesa, então a pele, é lógico, vai ser também parte da imunidade inata. Então, a nossa pele, ela é a barreira epitelial. Vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, mas as nossas células da pele, elas liberam substâncias antimicrobianas, que conseguem matar alguns micro-organismos. Outro tipo de célula que a gente tem são os fagócitos, que é toda célula que faz fagocitose. Quem que vai ser fagócito na imunidade inata? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, macrófago, célula dendrítica, que é aquela apresentadora de antígeno, célula NK e, prestem atenção aqui, sistema complemento. É um grupo de moléculas que também ajuda a eliminar micro-organismos. A gente vai ter um slide só para falar dessas moléculas aqui. E a imunidade adaptativa, quem que faz parte dela? O linfócito B, que produz anticorpos, olha aqui secretando anticorpo. Prestem atenção nessa figura. O linfócito B, ele foi sensibilizado por um antígeno. Olha aqui, ó, substância estranha. Aí, o que ele vai fazer? Opa, preciso eliminar esse micro-organismo. Só que eu tô sozinho, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Aí, o que ele faz?
Ele faz um monte de clones dele, ele faz uma multidão de clones dele. Vou aumentar, vou fazer um exército, né? Porque vai que tem muito micro-organismo. Isso é chamado de expansão clonal. Então, a expansão clonal é quando a minha célula, após ser sensibilizada, ela cria vários clones dela mesma, e esses clones têm essa especificidade que ela obteve ao entrar em contato com esse antígeno. E aí, olha só, eu vou ter um monte de linfócito B que vai virar plasmócito e secretar anticorpo. E esses anticorpos vão atuar na eliminação desses micro-organismos. Aqui no linfócito T, como ele é um linfócito auxiliar, ele auxilia as outras células a eliminar os micro-organismos. Nesse desenho aqui, ó, a gente tem um macrófago apresentando antígeno para o linfócito T, porque mesmo que a gente tenha a célula dendrítica, ela não faz tudo sozinha. As outras células também conseguem apresentar antígeno. Então, o macrófago apresenta antígeno para o linfócito T, ele também aumenta o exército, né? Faz vários clones dele mesmo, e esses clones vão ativar outras células. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele está ativando outro macrófago que está com um micro-organismo aqui dentro, para ajudar esse macrófago a eliminar esse micro-organismo. Às vezes, tem bactéria, gente, que é tão forte, mas tão forte, que o macrófago engole ela, mas não consegue digerir essa bactéria. E aí, ele precisa potencializar a ação dele para conseguir digerir essa bactéria. Quem ajuda ele a fazer isso é o linfócito T. Ele libera uma citocina, uma molécula que serve como se fosse um espinafre do Popeye. Aí o macrófago come essa citocina e fica super forte e consegue eliminar esse micro-organismo. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Ó, prestem atenção aqui. A gente estava falando da imunidade inata e do quanto ela é rápida para responder esses micro-organismos, certo? Mas como que ela consegue ser rápida? É porque ela meio que tem uma memóriazinha, não muito boa, mas ela tem uma memóriazinha do que é inimigo e do que é amigo. Isso ela adquiriu ao longo da nossa evolução como ser humano, lá desde os primatas até hoje, ela foi meio que gravando uma biblioteca do que é inimigo e do que é amigo. Aí o que acontece? Esses padrões moleculares que são associados a grupos específicos de micro-organismos são chamados de PAMPs. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as bactérias, a maioria delas, elas têm na parede celular delas uma proteína chamada lipopolissacarídeo. Aí, a maioria das bactérias, não todas, mas a maioria tem. Aí, o que o sistema imune inato fez? Ele decorou esse lipopolissacarídeo. Então, a gente não tem isso, só esses micro-organismos têm. Então, toda vez que o nosso sistema imune encontra esse lipopolissacarídeo, seja ele presente na parede de uma bactéria X ou A, ele vai atacar esse lipopolissacarídeo. Então, essa lembrança dessa molécula específica, isso é um padrão que alguns tipos de micro-organismos têm. Isso é chamado de PAMP, padrões moleculares associados a patógenos. Então, são estruturas que estão em comum com alguns micro-organismos. Agora, o nosso sistema imune inato, ele também decorou os erros quando acontecem nas nossas células. Vamos dizer que sempre que tem muita divisão celular, uma célula X, ela nasce defeituosa. Ela, por exemplo, ela não tem mitocôndria. Aí eu preciso eliminar essa célula, que ela não consegue fazer a respiração celular. Aí, o meu sistema imune inato conseguiu decorar o padrãozinho que a célula que não tem mitocôndria apresenta. Isso é chamado de DAMP, padrões moleculares associados a danos. Então, ela tem receptores, as minhas células do sistema imune inato, que conseguem reconhecer esses padrões, sejam os PAMPs, que é associado a patógenos, ou os DAMPs, que é associados a danos celulares, tá? Olha só esse desenho, que legal. Aqui, vamos primeiro pensar aqui, o que está acontecendo com essa bactériazinha? Ah, elas estavam na festinha lá das bactérias, no nosso tecido, e aí ela falou assim, o macrófago tá me olhando a noite toda, amiga. Pensa, né? Olha aqui o macrófago, que bonitão. Mas lembra o que eu falei que o macrófago faz?
ele faz fagocitose. Então, ele estava olhando a bactéria, olha só o que a coleguinha dela fala. Miga, esse tipinho aí de célula só quer te fagocitar. Por quê? Realmente é isso que ele faz. Ele fagocita o que vem na frente. E aí, vamos entender agora, então, como que funciona esse mecanismo? Então, a nossa célula, o macrófago, imagina que a membrana desse macrófago aqui, ó, bem essa parte, ela tem vários receptores que vão reconhecer esses pumps e esses dumps. Se ela reconhece a substância como estranha, ela vai abrir os bracinhos, isso é chamado de pseudópodes, e vai englobar esse micro-organismo. Esse micro-organismo, ele vai ficar dentro de uma bolsinha. Essa bolsinha é chamada de fagossomo, tá? Dentro de todas as nossas células, todas não, né? A maioria, a gente tem uma organela chamada lisossomo, que tem enzimas líticas, né? Esse lisossomo aqui, ele vai se unir com o fagossomo, formando o fagolisossomo. Essas enzimas entram em contato com esse micro-organismo recém-fagocitado e destrói esse micro-organismo. O que tem dentro dessa bolsinha do lisossomo? Tem substâncias reativos de oxigênio e óxido nítrico, tá? Então, tem substâncias ácidas e reativos de oxigênio, que acabam, então, matando esse micro-organismo. Então, é assim que as células que fagocitam eliminam os micro-organismos, através da fagocitose. Olha só esse vídeo. Gente, se cair a aula, a gente vai estar gravando e aí depois eu volto, tá? Aí eu vou mandar o link da atividade para vocês. Olha só ele fagocitando as bactérias. Falta 1 minuto. Provavelmente vai cair no vídeo, mas não tem problema, que ele é curtinho. Aí é para voltar no link parte 2, espera eu avisar, tá? A atividade é online. A gente vai dar uns 5 minutos de intervalo, 5 a 10. É bom que vocês dão uma levantada, bebem uma água. Então, isso aí está mostrando o papel do macrófago, fagocitando os micro-organismos. A gente tem vários takes aí mostrando isso.